Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites deste domingo, dia 17 de maio de 2026. Vamos ter neste domingo 17 palpites com placar exato e 2 opções média para o jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Itália, Série A, 37ª rodada, temos a equipe da Roma contra a equipe da Lazio. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, casa com empate, placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Itália, Série A, 37ª rodada, temos a equipe da Juventus contra a equipe da Fiorentina. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa, placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar no primeiro tempo. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Itália, Série A, 37ª rodada, temos a equipe do Pisa contra a equipe do Napoli. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou fora, placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Inglaterra, Premier League, 37ª rodada, temos a equipe do Manchester United contra a equipe do Nottingham. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam, placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Dinamarca, Superliga, 32ª rodada, temos a equipe do Copenhagen contra a equipe do Randers. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou dupla chance, casa com empate, devolve aposta, placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Itália, Série A, 37ª rodada, temos a equipe da Inter de Milão contra a equipe do Verona. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa, placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o sétimo palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão, a 16ª rodada, temos a equipe do Santos contra a equipe do Curitiba. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou dupla chance, casa com empate, devolve aposta, placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela Dinamarca, Superliga, 32ª rodada, temos a equipe do Midland contra a equipe do Brøndby. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam, placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pela Grécia, Superliga, a disputa do título, sexta rodada, temos a equipe do Panathinaikos contra a equipe do PAOK. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gol e meio ou dupla chance, fora com empate, placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gol e meio na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pela Espanha, La Liga, 37ª rodada, temos a equipe do Sevilha contra a equipe do Real Madrid. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou dupla chance, fora com empate, devolve aposta, placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela Turquia, Superliga, 34ª rodada, temos a equipe do Kasımpaşa contra a equipe do Galatasaray. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gol e meio ou dupla chance, fora com empate, placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão, a 16ª rodada, temos a equipe do Bahia contra a equipe do Grêmio. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam, placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão, a 16ª rodada, temos a equipe do Botafogo contra a equipe do Corinthians. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam, placar exato,
2-1. Segunda opção para esse jogo, fora com empate. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pela França, Liga 1, a 34ª rodada, temos a equipe do Lyon contra a equipe do Lens. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar no primeiro tempo. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pela França, Liga 1, a 34ª rodada, temos a equipe do Paris contra a equipe do PSG. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela Espanha, La Liga, 37ª rodada, temos a equipe do Barcelona contra a equipe do Real Betis. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar no primeiro tempo. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão, a 16ª rodada, temos a equipe do Atlético Paranaense contra a equipe do Flamengo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esses daqui foram nossos 17 palpites deste domingo, dia 17 de maio de 2026. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.